E ainda com o seu futuro indefinido dentro do Corinthians, o atacante holandês Memphis está definitivamente de volta aos treinos. Só que fora do CT Dr. Joaquim Grava com o ex-preparador físico do Timão, Corinthians divulga novas imagens da troca do gramado da Neoquímica Arena antes de treino de adaptação dos jogadores, e o elenco do Timão ganhou mais um dia de folga antes do retorno aos jogos oficiais, com uma grande maratona de jogos pela frente. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre novas imagens da troca do gramado da Neoquímica Arena. O Timão divulgou novas imagens dos trabalhos que estão praticamente concluídos antes de treino de adaptação dos jogadores. Há pouco mais de um mês, o Corinthians iniciou a troca do gramado da Neoquímica Arena. Gramado da nossa casa, que sempre foi referência no mundo todo, precisou ser trocado para que sempre mantenha a grande qualidade. E foi trocada no período de inverno, esse período que nós estamos, e acabou facilitando os trabalhos, pois esse período é considerado o ideal. Como eu disse, há pouco mais de 30 dias, os trabalhos avançando, e no último sábado, dia 18 de julho, o Corinthians acabou divulgando novas imagens dos trabalhos que, como eu disse a vocês, estão praticamente concluídos. Aqui uma imagem de trás do gol, já é possível ver que ambos os gols já estão devidamente em seus lugares, então com os trabalhos aí praticamente prontos, destacando que amanhã, segunda-feira, dia 20 de julho, os atletas farão um treino na Neoquímica Arena, um treino ali como adaptação ao novo gramado, desses trabalhos que foram feitos aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e que, como eu disse, já estão praticamente concluídos. Corinthians que terá jogo na nossa casa na próxima quinta-feira, dia 23, retorno aos jogos oficiais. A minha opinião quanto a essas novas imagens que foram divulgadas pelo Corinthians do gramado da Neoquímica Arena é a seguinte. Primeiramente, é fácil perceber que o gramado está um espetáculo. Claro que a principal questão é como que a bola vai rolar, quais as condições do gramado, mas algumas pessoas que eu conversei da arena me disseram que está 100%. A intenção era ter o gramado, era que essa troca fizesse com que o nosso gramado ficasse como na época da inauguração. E esse período agora, esse período que nós estamos, é o ideal, porque o gramado da arena é o chamado gramado de inverno. É um gramado, então, que nesse período acaba facilitando os trabalhos. Enfim, finalmente o gramado foi trocado. É fácil perceber aí que os trabalhos, como eu disse, já estão praticamente concluídos. Amanhã os jogadores vão até a arena fazer esse treino de adaptação. Para mim, sinceramente, pelo menos uns 2 treinos deveriam acontecer e de repente, quem sabe aí uma nova programação será divulgada e finalmente o Corinthians está prestes a voltar. Finalmente a nossa casa vai receber a Fiel e quinta-feira aquela atmosfera novamente, jogo importante do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Remo. E eu acredito que o gramado estará ótimo, como sempre esteve, como eu disse. O gramado da nossa casa é o melhor do nosso país e agora absolutamente melhorado. E agora vamos falar sobre mais um dia de descansos. Os jogadores ganharam mais um dia de folga antes do retorno aos jogos oficiais e, claro, com uma grande maratona de jogos pela frente. A última partida oficial que o Corinthians fez foi no dia 30 de maio, quando fomos até a Arena do Grêmio, vencemos o Grêmio por 3-1, jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após aquela partida,
férias aos jogadores devido aí ao período de paralisação para a Copa do Mundo. Os trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava foram iniciados, os jogadores se reapresentaram no CT no dia 25 do 6. Desde então, trabalhos intensos em 2 períodos no CT. Tivemos também um jogo amistoso contra a equipe do Cascavel, que terminou empatado em 1-1 no dia 12. E claro, aí os preparativos visando esse segundo semestre com compromissos importantes. Nesse período, todos esses dias, também os atletas ganharam alguns dias para descansarem. Por exemplo, no dia 4 de julho foi dia livre, nos dias 13 e 14 também foram livres, e hoje, domingo, dia 19, também os atletas ganharam esse último dia de descansos antes do retorno oficial. Corinthians entra em campo oficialmente no dia 23, na quinta-feira, contra a equipe do Remo na Neoquímica Arena, última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tendo extrema necessidade de vencer e, claro, destacando que temos decisões. Temos também as oitavas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores da América, então os jogadores vão ter aí esse dia livre hoje e também, claro, em praticamente um mês, Corinthians terá uma sequência de 9 jogos pela frente. A minha opinião, quanto a mais esse dia de descansos aos jogadores, é a seguinte. Eu já falei para vocês em outras oportunidades. Eu gostei do planejamento que foi feito pelo Fernando Diniz. Por quê? Porque dessa vez, trabalhos realmente foram feitos, inclusive, na maioria dos dias, em 2 períodos. Treinamentos físicos de manhã e treinamentos táticos à tarde. E isso foi algo que eu sempre cobrei, sempre falei para vocês que seria o ideal para fazer trabalhos nos períodos livres. E o Fernando Diniz acabou aplicando dessa forma. Então, hoje, para mim, sinceramente, normal esse dia livre, esse descanso aos jogadores. Claro que eu, particularmente, fiquei com algumas dúvidas devido ao amistoso que o Corinthians fez contra o Cascavel na semana passada, mas tem o detalhe do gramado, então é muito mais fácil nós pensarmos que os jogadores deram ali de repente uma tirada no pé devido àquele gramado horrível lá de Cascavel, ou também o gramado possa ter servido como um escudo, uma blindagem. Só saberemos mesmo se todos esses trabalhos tiveram resultados positivos a partir de quinta-feira, dia 23, jogo em casa, jogo contra a equipe do Remo. Como eu disse, uma grande maratona de jogos pela frente. Dias 2 e 6 de agosto, as decisões da Copa do Brasil contra o Internacional. E nos dias 13 e 20 de agosto, as decisões das oitavas de final da Libertadores contra a equipe do Rosário Central. E claro, esses jogos serão fundamentais visando o futuro do nosso timão nesse segundo semestre dessa temporada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados nos últimos dias envolvendo o nosso Corinthians, na verdade, das últimas semanas, o atacante holandês Memphis. O Memphis está definitivamente de volta aos treinamentos fortes, só que um detalhe muito importante nisso tudo. O Memphis não está de volta ao CT, e sim, na verdade, ele está treinando fora do CT Dr. Joaquim Grava com esse preparador físico do timão e, claro, o futuro dele dentro do nosso timão segue totalmente indefinido. O Memphis ainda não temos uma definição final sobre o futuro do jogador. Vai renovar ou vai embora? O contrato do Memphis termina com o Corinthians no dia 31 de julho, ou seja, restam poucos dias de contrato. E ainda, claro, sem definição. Memphis, lembrando que está de férias, a seleção da Holanda foi eliminada na Copa no dia 29 de junho e desde então o jogador está de férias, só que temos aí alguns pontos importantes em relação ao atleta, como por exemplo o que disse o executivo de futebol Marcelo Paz, que o Memphis só retornará aos trabalhos do dia a dia no CT se acontecer um acordo para a renovação do contrato. O Memphis ficou sumido há alguns dias e já há algumas semanas ele apareceu e vem
fazendo publicações nas suas redes sociais. Algumas mensagens enigmáticas, algumas indiretas, causando polêmicas e tudo mais. Então, o jogador aí começa a entrar num ritmo pensando, claro, visando esse segundo semestre. Com ainda sem definição no Corinthians, sem poder treinar no CT, o Memphis passou a treinar conforme eu informei para vocês na última quarta-feira, dia 15, com o ex-preparador físico do Corinthians, o Diego Pereira, e o Memphis, desde então, desde a quarta-feira, vem trabalhando forte, vem treinando forte, divulgando vídeos, fotos em suas redes sociais dos trabalhos fortes que ele vem fazendo com o Diego. Memphis, que está realmente agora trabalhando firme, já está se preparando fisicamente para o segundo semestre. Claro, se ele não retornar ao Corinthians, ele vai buscar um novo clube, então já está pensando na sua parte física, visando esse segundo semestre. Inclusive, o Diego colocou a imagem do projeto que ele fez para o Memphis, Coração de Leão, claro, para deixar o Memphis o mais preparado possível para o segundo semestre. Claro que essas preparações não são, por exemplo, iguais às preparações que são feitas, por exemplo, no CT, com os companheiros, embates e tudo mais. Só que, mesmo fora do CT, o holandês, que ainda segue com futuro indefinido no Corinthians, está definitivamente de volta aos treinos. Só que, como eu disse, fora do CT, que ele só voltará se tiver acordo de renovação. A minha opinião quanto ao Memphis estar de volta aos treinos é a seguinte, vamos lá. O Memphis foi eliminado com a sua seleção da Holanda da Copa do Mundo no dia 29, ficou alguns dias ali tranquilo, sem aparecer, dando uma descansada e, como eu disse, desde a última quarta-feira, dia 15 em diante, com a presença do Diego, inclusive a primeira imagem do Diego com o Memphis foi publicada justamente na última quarta-feira, dia 15, quando eu informei a vocês o Diego ali fazendo massagem no Memphis numa academia. Desde então, o Memphis tem trabalhado forte com o Diego, trabalhos firmes, trabalhos mesmo focados para o jogador voltar a atuar. Absolutamente que dentro do Corinthians ainda segue um grande mistério, então o Memphis precisa se preparar, seja para o Corinthians ou para outra equipe. Agora ficam as dúvidas. Será que é para o Corinthians que ele está se preparando? Eu continuo dizendo a vocês o que eu venho falando há muito tempo. Para mim, o Memphis não vai permanecer no Corinthians por causa dos políticos. Os políticos que estão ali próximos ao Osmar Stabile, aqueles que com razão o Memphis criticou após o título da Copa do Brasil do ano passado, não querem a permanência do Memphis. Inclusive, tem informação que garante que se o Corinthians renovar com o Memphis, o Stabile perderá apoio político. Então, para vermos como que as coisas são dentro do nosso Corinthians. Já disse também que eu gostaria que o Memphis permanecesse. É um jogador diferenciado para Libertadores, para Copa do Brasil, para Campeonato Brasileiro. O Memphis bem fisicamente, ele é decisivo. Claro, eu quero que o Memphis fique, mas o Memphis aparentemente com uma dedicação maior, o Memphis com uma sequência maior de jogos, porque para mim o Memphis ele é um cara que é diferenciado. Eu acompanhei quando ele chegou em 2024, eu acompanhei a mudança, as mudanças que aconteceram com os jogadores. Eu estava no clube, então é um jogador que foi protagonista nos títulos que nós conquistamos com ele no grupo. Isso eu acredito que mesmo quem não quer a permanência do Memphis não vai discordar disso. Então, só que tem o detalhe, eu ainda continuo achando que ele não vai ficar, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Pode ser que alguma coisa mude? Eu acho difícil, mas enfim, vamos continuar aguardando. Ainda não temos nenhuma definição. O Corinthians precisa resolver isso muito rápido. Tem um projeto esportivo que o Fernando Diniz está aguardando. Pode ser que o Fernando Diniz já saiba que ele não vai ficar, ou de repente as conversas estão avançando. Absolutamente que sim, o Fernando Diniz é o treinador. Só que eu já falei para vocês e repito, tem que parar com isso. O Memphis tem que parar com essas mensagens enigmáticas. O Corinthians também precisa agir de uma forma mais firme, chamar o jogador para conversar. O Memphis parar com essas polêmicas e vir até o Brasil, sentar com a diretoria e já foi feita a proposta. O Marcelo Paz disse que foi.
Se ele não gostou da proposta, ele faz uma contraproposta. Se não for para permanecer, faz um acordo ali para receber os 40 e poucos milhões que ele tem direito a receber e vida que segue. Agora, essas indefinições só acabam atrapalhando principalmente o Diniz, que quer que o Memphis fique. Enfim, para mim os próximos dias serão decisivos. O Memphis já está treinando, só que fora do CT. O Memphis, como o próprio Marcelo Paz disse, que só vai voltar se acontecer o acordo, então ele já está se virando fora do CT, fazendo seus trabalhos, se preparando. Isso é importante, porque se acontecer o acordo, o Memphis já está ali, pelo menos um pouco preparado para a maratona de treinos e de jogos. Enfim, acredito que os próximos dias serão decisivos para o futuro do jogador. Volto a dizer, acho que ele não fica, mas gostaria que ele ficasse. Ainda não aconteceu nada para mim de repente chegar aqui e falar para vocês. Agora eu acho que ele fica. Então, quem sabe aí de repente alguma coisa aconteça. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!